A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu vim aqui hoje conversar um pouco a respeito dos dízimos e das ofertas. É um assunto meio polêmico, eu evito entrar em assuntos polêmicos porque cada um com a sua fé, com a sua cabeça, né? Mas como alguns irmãos têm curiosidade de saber como eu levo essa área na igreja, eu que já tive dos dois lados, né? Eu que já fui membro de igreja, que hoje sou pastor, pastorei uma igreja aqui na Zona Sul. Pastor, é lei, é regra entregar o dízimo? Deus amaldiçoa quem não dá dízimo? Quem dá dízimo é abençoado? Essas questões que às vezes estão nas nossas mentes, essas dúvidas, né? Tem pessoas que ficam preocupadas, pastor, eu dou o dízimo do bruto, do líquido. Então, eu quero aqui deixar o meu ponto de vista, deixando claro que é meu ponto de vista, não quero aqui causar polêmica, nem obrigar ninguém a nada, cada um com a sua fé. Eu, particularmente, eu acredito no dízimo, eu sou dizimista da casa de Deus. Por quê, irmão? Porque quando eu estava no mundo das drogas, da bebida, escravizado, que eu orei a Deus pedindo libertação, o Senhor falou comigo e disse, vai para minha casa, que é lá que eu conserto meus vasos quebrados. E eu fui para uma igreja evangélica, né, Assembleia de Deus, e lá Deus falou comigo. Só que naquela igreja tinha um monte de coisa, tudo ali foi comprado com dízimo. Desde o banco que eu me sentei, o templo que foi construído, os microfones que eu ouvi, o aparelho de som. Então tudo aquilo ali que foi usado para a minha libertação, para Deus falar comigo, em um lugar, foi comprado com dízimo. Então eu não acredito que agora eu tenho o direito de ir contra o dízimo, porque aquilo ali me ajudou a me salvar. Você tem que entender o seguinte, irmãos, o dinheiro é o combustível do mundo. Todas as religiões, não só as evangélicas, todas as religiões dependem do dinheiro para a sobrevivência. Inclusive, foi uma lei determinada por Deus. Deus, quando ele vai tirar as 12 tribos, né, do povo dele, ele pega uma tribo específica, que é a tribo de Levi, e diz assim, olha, vocês não vão trabalhar, vocês vão cuidar do sacerdócio do povo, vocês vão cuidar da área espiritual do povo, tá? Pastor, mas o apóstolo Paulo disse que trabalhava. Paulo trabalhava para que as pessoas não ficassem falando mal. É óbvio que há muitos exageros, né? Hoje tem muitos homens que não são pessoas de Deus, não vieram em nome de Deus, usam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus para tomar o dinheiro das pessoas, tá? Mas a questão do dízimo, eu não vejo como uma obrigação. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade de achar que Deus aceita algo por obrigação. Eu tenho muita dificuldade. Então eu não obrigo as pessoas a darem. Eu acho que o dízimo ele é uma coisa de fé. De fé. A fé sem obras é morta. Então, pastor, como que o senhor age na igreja com quem não dá dízimo? Eu ajo da mesma forma com quem dá. Não tem na nossa igreja não tem essa coisa de você dá dízimo, você é mais especial, você não dá dízimo, você é menos especial. Não tem isso. Eu acho que tem que haver uma conscientização, né? Se eu estou ali num templo, aquilo ali tem gastos, né? Aquilo ali tem que pagar as coisas, né? Por exemplo, da igreja que eu pastoreio,
ela é uma igreja alugada, um aluguel até razoavelmente caro. As pessoas gostam de estarem ali, é um lugar confortável e tudo tem custo. E agora, como é que eu mantenho isso? Se não for os dízimos dos irmãos. Uma vez, irmão, eu estava com os obreiros, logo no começo, né? Uma dificuldade financeira muito grande. E tinha uns irmãos na igreja que não davam dízimo. E eles usavam muito aquela coisa de, o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo não tem nada a ver com os dias de hoje nós estamos na graça e tudo mais. Eles tinham sempre essa conversa. E aí eu fui falar com Deus, né, orar ao Senhor, diante de Deus, irmão, não preciso mentir não. Eu fui falar com Deus, Senhor, e agora, como é que eu faço? Teus filhos aí estão dizendo que não é mais para dar dízimo e tudo mais. E eu orando, irmãos, diante do Senhor, eu orando. O Espírito Santo de Deus falou comigo assim, fale para eles que o dízimo, que o dinheiro que eles dão, aliás não, fala assim, o que eles recebem por mês, todo mês, de pagamento dos seus trabalhos, diga que é como um bolo de aniversário. Pergunta para eles para quem eles oferecem o primeiro pedaço. Aí eu falei, isso me impactou o que o Espírito Santo me falou, sabe por quê? Porque aí eu entendi o princípio do dízimo que está no livro de Provérbios 3. Dízimo não é obrigação, dízimo é honra. É honra. Em Provérbios 3, o Senhor, o sábio vai dizer, né? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Então, quando eu tiro ali a primeira parte, e eu acho que o dízimo não é só de dinheiro, mas de tempo também, quando você tira uma parte, a primeira parte é a melhor parte. Para Deus, é como você estivesse honrando ao Senhor. Honrando ao Senhor. Eu mesmo costumo dizer lá na igreja, se aparecer para mim um anjo de Deus e dizer assim, você está desobrigado de dizimar, mesmo assim eu continuaria dizimando, porque não é por interesse, eu vou dar o dízimo porque Deus vai abençoar e vai voltar triplicado. Não, isso é bobagem. Eu vou dar o dízimo para me aparecer. Não, é uma gratidão que eu tenho a Deus. Uma gratidão, porque se eu cheguei até aqui, foi com a ajuda de Deus. As portas de emprego que eu entrei, foi a ajuda de Deus. Aqui em casa, todo mundo é dizimista. Né? O meu filho mais velho, minha esposa, eu que nós trabalhamos mais. Podia aparecer um anjo e dizer assim, Júlio, você não precisa mais entregar dízimo. Eu entregaria do mesmo jeito. Na verdade, o meu sonho, não sei se Deus vai me dar condições de realizar, é um dia ter condições de chegar num lugar onde não tem a igreja e construir uma igreja do chão até o teto. É o meu sonho. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente onde chegam pessoas tristes, abatidas, e ali são confortadas. Ali é um ambiente que vai pessoas... É óbvio que não é todas as igrejas que são assim, é óbvio. O que é que eu não gosto dessa área do dízimo? É um pastor chegar e dizer que você tem que vender tudo que você tem e dar. Isso eu acho que é uma falsidade, né? É tipo, que você tem que dar tudo. Eu conheci uma mulher que ela disse que ia numa igreja que tomavam tudo dela. Ela disse, Júlio, eu não comprava um Danone para o meu filho, porque eu tinha que dar tudo. Isso aí, irmãos, isso aí é picaretagem, tá? Isso aí não é honra a Deus. Deus não precisa. Mas eu acho que uma parte que não precisa, eu acho que não precisa ser 10%. Aquilo que Deus toca no seu coração, dizer, Senhor, eu estou oferecendo isso aqui a Ti, Senhor. Porque tudo move em torno do dinheiro. A luz que chega, a água. Isso aqui, Senhor, para contribuir com a Tua obra. É eu exercitar a minha fé. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus.
Eu creio na comunhão dos santos. Sempre teve isso. Até o Senhor Jesus, irmão. É porque Deus não precisa de dinheiro, irmão. Tem uns irmãos. Olha, irmão, Deus não precisa do seu dinheiro mesmo, tá? Fica com ele para você. Deixa pessoas que querem, tá? O Senhor Jesus não viveu aqui na terra sem dinheiro. Jesus, ele andava com 12 homens. Imagine o translado disso. Hotel para ficar, casa, comida. Vocês, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele mandou comprar pão. Então, de onde vem esse dinheiro se não fosse de doações? Então, eu acredito que o dízimo é uma questão de fé, uma questão de gratidão do coração. Querer interromper com isso, imagine, pastor, porque hoje não precisa de igreja, cada um fica na sua casa. Bom, isso é relativo, né? Imagine se não existisse igrejas. Como que estaria a humanidade? Se não existisse um encontro, um lugar de oração, um lugar sagrado. Isso é desde o começo do mundo. Desde Abraão, que ele já construía os altares e ali oferecia a Deus o que eles tinham de melhor. Eles ofereciam a Deus. Era azeite, era comida, era muitas coisas que oferecia a Deus. Então, se um anjo aparecer para mim e disser, você não precisa dar dízimo, eu digo, olha, anjo, fala para Deus, deixa que eu vou continuar, porque é honrar a Deus. É eu dizer para o Senhor, Senhor, Tu és em primeiro lugar na minha vida. Tu és em primeiro, das Tuas mãos eu te devolvo isso que está em minhas mãos, que eu administro. Eu acredito assim. E eu vou te falar, diante do Senhor, eu já peguei dinheiro do meu limite do banco para não ficar em falta com a igreja em dízimo. Eu já fiz isso, para não ficar em falta. E o dinheiro do limite é um dinheiro muito caro do banco. Por quê? Porque é nisso que eu acredito, é nisso que eu exerço a minha fé. Pastor, não acredito em nada disso. Tudo bem, não tem problema. Não é para todos mesmo a fé, é para alguns. Mas eu acredito assim que você tem que orar a Deus e pedir para Deus abrir o seu entendimento. Porque se você é tão apegado com o dinheiro que você não consegue tirar uma parte e dar num lugar que você congrega, num lugar que você vai, que tem banheiro, que tem cadeiras, que tem toda coisa. Se você não tem essa fé, em que a sua fé se sustenta? Porque se você rejeita o dízimo porque é do Antigo Testamento, você também tem que rejeitar o Senhor é meu pastor e nada me faltará, elevo meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. Tem que rejeitar um monte de coisa. Então, se você não consegue dizimar, peça para Deus essa fé e veja como é bom, é gratificante participar disso, dessa monstruosidade que é a pregação do Evangelho, mudanças de vida, transformações de pessoas, e isso vai precisar de dinheiro. E assim, quando a gente não consegue dizimar, Deus levanta outra pessoa e dizima. Um dos maiores dizimistas da minha igreja, ele nem vai na igreja, ele ajuda de gratidão a Deus. Dá para acreditar, a pessoa não é crente e manda dinheiro para a igreja. Só pode ser Deus, né? Porque ele descobriu o segredo. Prospera muito ele, muito próspero, graças a Deus. Então, eu acredito nisso, tá bom? É a minha opinião sobre dízimos e ofertas. Que Deus abençoe. Deixa seu comentário, seu like, se inscreve se não for inscrito. Deus abençoe tua vida. Valeu!